Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live, um webinar da ICTS em parceria com a FIENG, ou a FIENG em parceria com a ICTS. E a ideia é a gente continuar falando um pouco mais da jornada de adequação à LGPD, de como que as empresas podem, de fato, conseguir serem bem-sucedidas na adequação, né, e na manutenção de um programa para atender aos direitos dos titulares, conseguir garantir que a lei que a empresa ela esteja adequada à LGPD e que ela consiga seguir nessa jornada de uma maneira tranquila, né? Não só atender a lei, mas também garantir que os titulares de dados eles tenham os seus direitos atendidos e também as organizações eventualmente até utilizar essa adequação como um diferencial competitivo dentro do mercado em que ela atua. Hoje nós estamos aqui com a Ana Picalho, do nosso time da FIENG, né? Estou aqui com a Lívia também da FIENG, que ajudou também na jornada de adequação da FIENG, e com a Vânia, do nosso time de Data Privacy da ICTS Productivity. Vânia também aí tem gerenciado diversos projetos de adequação, tem tocado alguns programas em parceria com algumas empresas, e, enfim, temos bastante experiência para falar desse principal tema que a gente vai falar, do tema que a gente vai falar hoje, que é um dos principais itens de adequação à LGPD, que é o registro de atividade de processamento, que é o ROPA, né, o famoso ROPA, no termo em inglês, Records of Process Activities, e a gente entende que esse documento, né, é a espinha dorsal para a sustentação do programa. Tá? É por meio desse documento que as empresas vão conseguir identificar qual que é a finalidade, qual que é o objetivo do tratamento do dado. É por meio dessa finalidade, que as empresas vão conseguir fazer o enquadramento da base legal e também estabelecer controles para mitigar riscos relacionados às atividades, definir ações específicas para o monitoramento dessas informações e também conseguir, né, estruturar um processo para renovação contínua, atualização contínua desse inventário, visto que as empresas hoje elas mudam todos os dias, elas vão ter novos sistemas entrando, novas aplicações sendo utilizadas para a realização de atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, vão ter processos sendo atualizados, alterados, novas atividades sendo incluídas nessa empresa, e isso precisa obrigatoriamente ser refletido no inventário de atividades, né, nos ROPAs. Então, para isso, a gente trouxe aqui, né, as especialistas no assunto, para a gente poder falar um pouco mais desse tema e poder discorrer sobre isso. Muito bom, pessoal, com vocês. Peraí, só lembrando uma coisa, que as perguntas podem ser feitas pelo chat, né, que no decorrer aí da apresentação a gente vai atender aí as perguntas, né, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas e um bom dia, uma ótima manhã para todos nós, né. Bom dia a todos, meu nome é Lívia, eu sou analista de projetos de LGPD lá na FIENG, né? É um prazer, é uma alegria estar aqui com o André, com a Vânia, com a Ana, né? E espero que a gente tenha um momento aqui realmente enriquecedor, né? E instigante, né? Principalmente, né? Então, vamos começar a falar de ROPA, né? O que é o ROPA, né? O André já fez uma boa introdução, né? Já deu um overview para a gente aí do que realmente é o ROPA, né? Então, o ROPA ele é o resultado, né, da atividade de mapeamento de fluxos de dados pessoais, né? Então, existem os processos de negócio, né? As organizações, elas exercem os seus processos de negócios, e nesses processos de negócio existem fluxos, né, que são constituídos por dados pessoais, né? E são esses fluxos de dados pessoais, né, que são o nosso objeto de registro, né, que culmina na elaboração desses ROPAs, né? E o que a gente precisa identificar, né? Que informação que a gente precisa de levantar para manter registrado, né?
a gente registra o nome dessa atividade, né, a finalidade de tratamento desses dados pessoais que são coletados desses titulares, né? A gente identifica quem são esses titulares, né? É aluno, né? É cliente, é um lead, né? É o empregado. Quem são essas pessoas de quem nós coletamos esses dados, né? E a gente registra também quais são os dados pessoais, né? Que tipo de informação referente a esse titular que a gente coleta, né? O nome completo dele, o CPF, o RG, né, placa de carro dele, né, e-mail, telefone, dados de saúde desse titular, né, se ele tem alguma filiação a sindicato, orientação sexual, né? Então, a gente pode coletar, né? E se essa coleta ela é realizada, a gente identifica, né, nesse formulário o tipo de informação que a gente busca desse titular, né? A gente faz também no ROPA a identificação de todas as tecnologias que estão envolvidas, né, nesse processo de tratamento, né? Só para refrescar a memória da gente aqui, né? O que é tratamento, né? A LGPD coloca para a gente, se eu não estou enganada, são 18 atividades, né, que estão envolvidas. Então, é a coleta, né, é o registro, né, é o envio, é a tramitação, né? Então, todo tipo de ação que é realizada sobre esses dados pessoais, né, a gente denomina o tratamento. Né? Então, a gente identifica no ROPA também todas as tecnologias, inclusive as tecnologias analógicas, manuais, né, que estão envolvidas nesse tratamento de dados. Né? Então, a gente identifica sistema, o documento físico, o e-mail, isso tudo a gente precisa registrar também. Né? A gente registra o tempo de guarda, o ciclo de vida dessa informação, né, desse dado pessoal, né, por quanto tempo que ele precisa ser guardado. E aí a gente já tem uma vinculação direta, né, a tabela de temporalidade, o que a lei fala sobre esse tipo de dado, por quanto tempo que ele precisa ser armazenado. Né? Em alguns ROPAs a gente já identifica, inclusive, né, quando já existe uma maturidade nesse assunto, como que é feita a eliminação dessa informação, né? Se esse documento, se a informação ela é triturada, se ela está registrada em papel, né? Como que é feita a eliminação desse dado em sistema, né? Em banco de dados, né? E, por fim, a gente também identifica se há algum tipo de compartilhamento desse dado pessoal, né? Entre outros órgãos, departamentos da própria empresa, né? E, às vezes, para outros órgãos públicos, para órgãos de algum tipo de autoridade, alguma entidade governamental de controle, né? A gente faz o registro também, se a gente compartilha para algum fim esse tipo de informação com outro órgão da empresa, né? Ou se a gente compartilha por alguma obrigação legal esse tipo de dado para alguma agência reguladora, né? Para algum tribunal. Então, esses são basicamente os tipos de informações, né, que a gente, ao realizar essa entrevista, a gente coleta dos nossos, dos responsáveis por essas atividades, né? E por que é tão importante essa atividade, né? Às vezes a gente vê muitos processos de adequação não começando pelo registro dos ROPAs, né? Isso é um erro muito grande, porque, como bem disse o André, ele é a espinha dorsal, né, de todo o fluxo de adequação, de todo o processo de adequação, né? Então, a empresa, né, independente se ela é controladora, né, ou se ela é uma operadora desses dados pessoais, ela precisa começar o processo dela de adequação fazendo, né, um registro dessas atividades que contêm dados pessoais. Porque por meio, assim, quando a gente analisa por meio desses registros, é que a gente faz a análise de gaps, né? Então, o que existe ali de vulnerabilidade, né? A gente identifica quais tipos de dados pessoais que são tratados, né? A gente identifica se a forma como é realizado o tratamento desse dado pessoal é seguro, né? Então, ali a gente identifica, vai identificando ali um plano de adequação, né? Quais são as ações que precisam ser realizadas para que aquele fluxo estar adequado, para que aquele fluxo ser seguro, né? E está de acordo com a LGPD, né? Então, a gente faz ali também, por meio de todo esse levantamento, né, que a gente consegue fazer análise de risco, a gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue identificar a maturidade dessa organização, né? Aí a gente consegue, por fim, culminar
na elaboração, né, desses documentos normativos da LGPD. Né? Vamos começar falando principalmente nesse momento da política de privacidade de uma organização. Né? Então, a política ela tem que ser, né, o reflexo do que foi identificado no ROPA, né? E não começar um plano de adequação pela política, né? E depois realizar as outras atividades. Nós precisamos saber quem somos e o que fazemos para poder elaborar uma política. Né? Então, esse processo, né, a gente precisa pensar que o ROPA ele é um grande inventário, né, de tratamento de dados pessoais de uma organização. Então, a gente precisa começar o processo de adequação, né, por meio dessa atividade. Né? A gente precisa dedicar uma atenção muito grande a um processo. Tem organizações que têm poucos fluxos, agora já tem organizações que têm 700, 1.000, 500 fluxos de dados pessoais acontecendo. Né? Então, é algo que precisa ser feito com paciência, com atenção. Né? O assunto é novo para quem está trabalhando já, né, fazendo mapeamento, o assunto é novo para quem está ouvindo, para quem ali é o responsável. Então, é algo que precisa ser feito realmente sempre começar por meio de uma entrevista. Né? Existem já sistemas, né, que possibilite que a gente possa enviar um link e a pessoa responda, o responsável pela atividade responda. Né? Mas nesse primeiro momento, quando a gente está fazendo esse processo, começando o processo de adequação, né, é muito importante que isso aconteça por meio de uma entrevista. Né? O especialista conversando com o responsável pela atividade. Né? Isso sim pode ser feito por meio de uma tabela, algum arquivo padrão que a empresa adote, né? Ou pode ser feito, inclusive, já, né, inserindo as informações ali no sistema. Né? E sempre por meio de uma entrevista, né, de uma forma que faça as pessoas, os entrevistados, pensarem, né, realmente sobre aquele fluxo. Né? Não de dele estar cumprindo apenas uma atividade de levantamento, né? Mais uma entrevista que ele precisa fazer. Né? É um momento realmente de reflexão em que ele vai ter que trazer essas informações para o especialista que está fazendo essas anotações. Né? Depois, num segundo momento, quando todos os ROPAs já foram identificados, né, foram registrados, a gente já conseguiu traçar um plano de adequação, essa adequação já está em vias de finalização, ou já está até finalizada, né? A gente começa a trabalhar, e o André lembrou isso também, no processo de revisão, né, desses fluxos, porque as empresas são organismos vivos, né? As atividades mudam, né? As necessidades de levantamento de informação mudam, às vezes elas crescem, né? Às vezes elas diminuem, né? E com a LGPD, o objetivo nosso é que a gente diminua, né? Diminua ao mínimo necessário para poder realizar aquela atividade. Né? O mínimo que a gente tiver que guardar para poder realizar a atividade é menos risco a que a empresa está exposta. Né? Então, a gente trabalhar nesse processo de revisão, né, estabelece um período de revisão onde isso vai ser feito de forma contínua, né? Ou a gente estabelece também que, quando houver a necessidade de mudança daquele processo, né, daquele fluxo de atividades, o responsável por ela sinalize, né, e faça esses ajustes. Né? Porque a empresa é viva, os fluxos são vivos, e a gente precisa trabalhar a adequação. Né? E só para arrematar essa introdução aqui mais teórica, né, que a gente está dando no assunto, né, é muito importante a gente pensar, né, e a gente vincular, né, que os fluxos de dados pessoais, né, quando a gente faz esse mapeamento, a gente não necessariamente está envolvido na modelagem do processo. Né? Muitas vezes essas áreas, a área de proteção de dados e a área de mapeamento de processo estão ali andando, da empresa estão andando de mãos dadas, e seria muito importante que isso acontecesse. Né? Isso agrega valor, você consegue já conciliar toda a informação, né, todo o fluxo na cadeia de valor da empresa. Né? Mas a gente precisa lembrar que esses fluxos acontecem nos processos. Né? Então, a forma como esse processo, né, as idas e vindas, né, como é feito a rotina dessa atividade, não é o objetivo do ROPA. Né? É a gente realmente ali pincelar o que realmente acontece com os dados pessoais. Vou contar como é que a gente fez aqui na FIENG, pode? Tem até uma pergunta aqui, eu vou trazer... tem uma pessoa perguntando sobre a periodicidade, então eu vou trazer alguns pontos práticos importantes aí para a elaboração do ROPA.
né, como é que a gente fez aqui na FIENG? A Lívia falou um número grande aqui na hora do processo, né, André? A gente levou um susto que a gente descobriu mais de 560 processos ou atividades, né? Porque a gente cuidou, como a Lívia falou, do fluxo do dado pessoal e não da atividade como um todo, né? A gente não tinha nem braços e nem tempo para fazer isso. Então, a gente focou no ROPA, que é literalmente a atividade de tratamento de dados pessoais. Como é que a gente fez aqui para que desse certo? Nós comentamos no webinar anterior sobre conscientização e comunicação. Primeiro passo, fundamental, todas as áreas e pessoas da empresa sabendo o que a gente está fazendo, o que é LGPD, que a gente precisa se adequar e que a gente está fazendo um trabalho nesse sentido. Se não, você chega para conversar com as áreas e ROPA, tratamento, dado pessoal, as pessoas que respondem assim, mas a gente só tem nome e CPF, mas a gente só tem placa de carro, mas a gente só tem identificador. Tudo isso é dado pessoal, né, gente? Dado pessoal é qualquer coisa que se refira a uma pessoa. Então, quase tudo é dado pessoal, né? Fala CNPJ, mas o CNPJ vai levar ao CPF de quem fala da organização. Tudo é dado pessoal, né? Então, como é que a gente fez? A gente estruturou uma equipe que ia cuidar disso, né? E aí cada organização tem que pensar como que é viável para ela. E a gente fez um planejamento e divulgou esse planejamento. Uma agenda para que o André soubesse que hora que a cara dele ia ser chamada, a Vânia, a Maria, o João, e que soubesse que aquela agenda era importante. Então, o presidente da organização falou sobre o tema, para que ninguém priorizasse as suas atividades. E isso aconteceu durante um período que a gente fez todo esse levantamento. E a gente começava a reunião, como a Lívia falou, a gente não fez algo assim, enviou e as pessoas respondem. Porque se as pessoas não sabem direito do que a gente está falando, deixar elas fazer sozinhas, é um problema. A chance de retrabalho é muito grande. Então, a gente que é da equipe de proteção de dados na FIENG, a gente foi junto. A gente se apresentou, a gente se colocou à disposição, compartilhou minimamente os conceitos e ajudou na reflexão. Então, lá eles perguntavam assim, mas placa de carro é dado pessoal? Eles falavam assim, nesse processo a gente pega a data de nascimento, a gente falava para quê? Então, ali a gente já começou a trazer a consciência. E eu sempre brinco, a gente botava lá o bichinho da proteção de dados e ele picava a pessoa, porque a partir daquele momento, tudo que as pessoas fossem fazer, elas lembravam de dado pessoal, lembravam da gente. Então, assim, as pessoas começam a preocupar com o dado pessoal a partir desse momento. Por isso que eu trago como uma boa prática fazer junto, né? Então, assim, estudem o tema, e a Lívia comentou de templates. No site da FIENG tem uma parte de LGPD, que tem uma trilha de conhecimento. Então, lá tem o webinar, lá tem template para fazer o ROPA. Então, lá já tem um template pronto, que vocês podem baixar e utilizar na organização de vocês, com todos os campos, explicação de como fazer. E esse template pode ser usado por vocês, ele é aberto. Então, ele traz um norte para quem ainda não começou. Né? Para quem já começou, lá tem um template de orientações que podem ajudar. E a partir desse documento, né, a gente vai fazer todos os demais processos que a Vânia vai falar. Só comentando aqui da periodicidade, não tem nada pré-definido, porque como a Lívia e o André falaram, como a organização é algo vivo, se o processo mudar, a gente tem que atualizar. Se o processo continuamente não tiver mudança, aí, obviamente, eu vou recomendar que seja feita, pelo menos anualmente, uma sugestão de revisão. Porque pode ser que mudou e a pessoa não atinou e isso não vai ser atualizado. Então, periodicamente, lembrar aos donos daqueles processos, aos responsáveis por aqueles processos, a importância da atualização pode ser legal, porque aí vocês não... Aí quem cuida da proteção de dados, ou a própria organização, não vai ficar com esses processos desatualizados. E aí vale lembrar que tem atualização, novos processos e exclusão de processos. Tudo isso tem que ser registrado. LGPD tem um princípio de prestação de contas. Esqueci o nome dele direito aqui agora, daqui a pouco eu lembro. E esse princípio quer dizer o quê? Registrar tudo que a gente faz. O ROPA é um registro. Então, todo processo que acontecer nesse fluxo também deve ser registrado. Muito importante. Então, excluiu o fluxo, não está mais ativo, teve mudança, colocar nesse registro também. Perfeito. Eu queria só voltar num link até do que a Lívia já comentou, a parte de processos e dados pessoais, tá? E trazer até um exemplo de RH. O RH a gente tem admissão, tem a parte da folha de pagamento, demissão, benefícios e assim por diante. Então é um processo completo.
Só que dentro de cada uma dessas atividades tem uma finalidade diferente. Então, essa que é a diferença ali dos dados pessoais e da parte de processos. E por que isso é importante? Que é o link que eu queria fazer agora. Cada atividade tem uma finalidade, consequentemente, uma base legal atrelada. E a LGPD, ela traz ali os direitos dos titulares. Então, para você atender o direito dos titulares, você tem que saber ali, minimamente, como que funciona a sua atividade, qual que é a finalidade dela, e para poder ver ali, beleza, o titular quer a consulta, como que eu vou atender? Aí, voltando para o que o André comentou no início, o ROPA, ele é a base de tudo. Quando o titular questionar quais são os dados, no ROPA você vai conseguir achar. Se ele questionar com quem que você está compartilhando esses dados, se o ROPA estiver bem escrito, essa informação vai estar ali também. Então, o ROPA, ele é a espinha dorsal por quê? Ele atende os titulares em todas as solicitações que ele pode fazer. Ele também, como a Lívia bem trouxe, tem a parte da política de privacidade. A partir do momento que você fez o mapeamento completo, você vai conseguir colocar ali na sua política de privacidade que vai estar no site, quem são os tipos de titulares, para onde que eu compartilho, quais são as bases legais que eu tenho dentro desses ROPAs, e eu, como titular, eu vou estar segura porque eu vou ver que a política de privacidade está completa. Então, esses 2 pontos eu queria trazer. Aí a gente vem ainda para uma parte do direito do titular completo. O que é isso? Eu tenho todas as questões da lei que eu posso questionar. Eu posso solicitar uma portabilidade, eu posso solicitar uma exclusão. Como que a empresa vai saber se ela pode excluir ou não o dado daquele profissional, daquele titular, desculpa? Ela vai olhar ali no ROPA se tem uma exigência legal para ter aquele dado ou se não tem. Então, eu vou saber se eu posso excluir aquele dado. Então, voltando ao conceito de que o ROPA, ele tem que estar muito bem descrito. Ele tem que ter ali todas as opções que a Lívia já comentou com a gente. A finalidade, a descrição, os titulares, os sistemas e tudo mais. Para que a gente possa atender de forma completa esse titular. E eu queria fazer o link muito importante, desculpa, gente, com a parte de incidentes, tá? Que a gente tem visto muito no mercado ultimamente. Um incidente, se acontecer, e se você tiver com roupa completo, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai ter o passo a passo ali daquele incidente. Olha, o sistema que vazou é o sistema X, quem tem acesso ao sistema X são os profissionais tais, tais e tais, eu compartilho esses dados com o terceiro tal, tal e tal. Então, num momento que é muito importante e tem que ser respondido muito rápido, que é um incidente, se o ROPA estiver bem descrito, eu tenho ali um ponto de partida, tá? Então, isso é muito importante trazer. Outra parte que é importante também relacionada aos ROPAs para as atividades que têm legítimo interesse como base atribuída, a empresa tem obrigatoriamente que fazer um relatório de impacto. O que é um relatório de impacto? É um relatório que você vai colocar aquela atividade descrita de forma completa, você vai levantar todos os riscos que tem dentro daquela atividade e você vai colocar todos os controles mitigantes para que a empresa possa, olha, essa atividade tem esse risco, mas tem esse controle, então o risco residual é tal. Então, para que você tenha todas as informações para montar esse relatório de impacto, é muito importante que você, de novo, tenha um ROPA muito bem estruturado. Aí, como a Ana trouxe, e também a Lívia, é muito importante que seja feito detalhadamente, seja através de entrevista ou através de um questionário enviado. Mas o que é importante é que o receptor, quem vai responder essas questões, ele tenha a noção exata do início, meio e fim. Porque senão fica o que a própria Ana comentou, olha, eu só trato o nome e CPF. Poxa, mas é um dado pessoal. Então, isso é muito importante de trazer. E o que eu gosto muito de falar é que o principal de um programa de privacidade são as pessoas. Porque são elas que vão ali determinar e descrever as atividades, são elas que vão cumprir as atividades, são elas que vão atualizar quando necessário. Então, um ROPA, ele só é efetivo se ele estiver bem escrito, se ele estiver escrito por quem realmente entende ali daquele negócio. A gente até costuma dizer que é muito importante quando a gente está fazendo mapeamento, que a gente tem ali as figuras, principalmente do gestor, mas também do coordenador, do analista, que de fato faz. Porque muitas vezes ele tem aquele detalhamento, tá? E uma atividade, de novo, ela tem que ser completa, para eu poder ter ali todas as vertentes de um incidente, de um direito do titular, de atender ali uma política de privacidade, de um relatório de impacto. Então, a gente consegue ver que realmente o ROPA é a espinha dorsal. Com ele está linkada todas as outras etapas de um programa de privacidade. E lembrando que quanto maior a governança, melhor a empresa vai estar perante a ANPD, perante o mercado e assim por diante. Tá? Então, acho que a mensagem aqui uma atividade de tratamento, ela é o início,
mas ela não é ali só o início, ela é o início, meio e fim de um programa de privacidade. Através dela, todas as outras etapas conseguem ser cumpridas numa ordem lógica e de forma completa para que a empresa esteja realmente em adequação à LGPD. Ivânia, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Claro. Você falou aí de direito do titular, né? Se a gente faz um levantamento das atividades e esse registro no ROPA de uma forma incompleta ou inadequada, como que a gente vai conseguir atender o direito do titular adequadamente? Olha, se está de forma inadequada, o primeiro ponto seria ali entender quem é a área, quem são os responsáveis e teria que ser voltado nessa área para levantar essa informação. Dessa forma, o que acontece? Vocês têm um prazo, as empresas têm um prazo para atender o titular. Se as informações não estão disponíveis naquele momento, ela tem que correr com muito mais velocidade para que consiga atualizar. Aí, depois que responder o titular, que é a prioridade, vai ter que ser atualizadas essas atividades dentro do sistema de registro e vai ter que ser depois validadas essas atividades, tanto pela área quanto pelo encarregado, verificar depois com essas atualizações se tem ali uma alteração de finalidade ou de base legal. Se tiver essas alterações, tem que também trazer para ali para um programa de privacidade para ver e deixar tudo atualizado. É um retrabalho, né? É um retrabalho. Ô, André, desculpa. Um trabalho, né? É muito trabalho, exatamente. Eu só ia complementar, né, mencionando que a gente, se você não tem um registro de atividades adequado, né, um inventário de atividades, né, é preciso, a resposta ao titular do dado muitas vezes vai ser imprecisa, vão ser insuficientes. Existe, nesse caso, o risco, né, pelo fato de serem informações insuficientes ou incompletas, a empresa eventualmente sofrer algum tipo de penalização, seja pela LGPD ou qualquer outro órgão regulador que venha utilizar a LGPD como base para o tratamento do dado. Então, acho que assim, esse é um ponto que, de fato, as empresas têm que se preocupar em garantir que essas informações, né, esse levantamento, esse inventário esteja acurado. Claro, existe sim a questão de um delay, olha, tem uma determinada atividade que eu não atualizei ainda, como foi colocado aqui, né, poxa, mas qual que é a periodicidade que eu tenho que fazer? Algumas atividades que são críticas, isso é um ponto importante também, dentro do trabalho a gente faz uma avaliação de criticidade das atividades, e a gente usa diversas variáveis para avaliar o grau de criticidade dessa atividade, para que, de fato, a gente fale assim, essa atividade aqui, eu tenho que revisar a cada 6 meses. Né? Ela é tão crítica para o meu modelo de negócio, para a minha indústria de atuação, que se eu não atualizá-la, eu realmente vou correr um risco de, eventualmente, responder indevidamente o titular do dado, utilizar uma base legal para o tratamento de dado que não é a mais adequada para aquele tratamento, enfim, até mesmo a própria finalidade pode ficar confusa dentro do tratamento, e isso pode, de alguma maneira, também inviabilizar o tratamento adequado do dado e a resposta ao titular. E aí, por isso que é tão importante. Pode falar. Desculpa. É tão importante, né, que a LGPD na organização não seja um projeto, né? Seja um programa, né? Porque assim como aqui são realizadas atividades de contabilidade, de administração de RH, né, de exportação, né? Existe a necessidade contínua de gestão, né, na área de LGPD. Não, a área de proteção de dados precisa estar continuamente, né, em ação, como as outras áreas estão, né? Emitindo um parecer, né, sobre algum tipo de fluxo, avaliando novamente um fluxo, fazendo a gestão, né, conjunta desse inventário de roupas, né? Então, é muito importante. Um ponto que eu queria trazer também, aproveitando, é a parte do compartilhamento, que você ali vai pegar no mapeamento do roupa. Aí você vai saber o que esse terceiro faz ou pode fazer com o seu dado. Então, aí também vai ser mapeado no roupa e gera uma outra ação que seria ali uma atualização de um contrato com esse terceiro. Então, no mapeamento que você vai descobrir o grau de interferência que ele pode ter no dado pessoal ou não. Ele é um operador só que está tratando o dado em nome da empresa, ou ele pode ser também um controlador conjunto. Essas informações vão vir do mapeamento, e aí ela desencadeia uma série de outras atividades, que é minimamente a atualização desse contrato com esse terceiro, podendo vir também para uma solicitação de análise de segurança de um sistema
se esse terceiro é dono de um sistema que utiliza os dados de vocês. Então, todas essas informações importantes, elas se linkam através do mapeamento, tá? Então, mais uma vez, trazendo a importância aqui de ter sempre os dados sempre atualizados e verdadeiros ali, o início, meio e fim daquela atividade. No processo de adequação, além de tudo que vocês já falaram, a questão do roupa ser a base para tudo, que quer dizer? Eu tenho o levantamento que foi feito. A partir desse levantamento é que eu consigo fazer todas as análises que a Lívia comentou. Então, de risco, de maturidade, né, como é que a empresa está em relação à lei, né, o que eu sou e como é que eu estou, porque o que eu sou, você fala assim, não, mas eu sei o que eu sou, você sabe quais são os seus processos, quais são os seus titulares, quais são os seus fornecedores, seus sistemas, nível de segurança dele, como é que estão os contratos, você só vai ter um apanhado geral de tudo aquilo que você faz a partir desse levantamento. E a partir desse levantamento é que são identificadas as necessidades de adequação. Exato. Essas necessidades de adequação, que podem ser simples, como tirar um dado pessoal de um processo, ou eliminar algo que está em papel, colocar digital, porque tem um mecanismo de segurança, proibir o uso de pendrive, ou permitir com senha, né? Então, a gente só vai definir o que precisa ser feito a partir desse levantamento. E esse levantamento é que vai nos levar à conformidade e adequação. Então, a partir desse levantamento, avaliação de risco feita, avaliação de maturidade feita, gaps identificados, então o que é? Entre o que a lei exige e o que eu faço, tenho algo para me adequar, a gente precisa estabelecer os planos de ação. Esses planos de ação serão os direcionadores da organização para a conformidade. Então, podem ser 10, podem ser 100, podem ser 200, mas eles precisam ser organizados e estruturados, né, de forma que tenha o que vai ser feito. E isso não pode ser feito de uma forma aleatória ou separada das pessoas que fazem a operação, senão quem está cuidando da proteção de dados faz uma proposta e na hora que chega para execução a pessoa não consegue fazer, porque está desconexo. Então, a gente precisa construir essas ações com a área de negócio, estabelecer o prazo, porque senão eu não sei quando que eu vou estar em conformidade com a LGPD, né? Porque a gente fica esperando que as coisas aconteçam espontaneamente e elas não acontecem. Colocar um responsável. Então, a área de proteção de dados, ela analisa, ela dita a regra, ela preocupa, ela estabelece a governança, mas ela não faz. Porque quem faz é o responsável pelo processo. Então, a gente vai formalizar, lembra do princípio lá da prestação de contas, para aquela área, o que ela precisa fazer de adequação e monitorar. Então, isso é muito importante, porque eu fiz um mapeamento do processo, a partir desse mapeamento dos processos, eu faço vários processos. Então, eu tenho um plano de incidentes e uma política, só como exemplo aqui, que a Lívia e a Vânia deram, e eu tenho adequações a serem feitas. Essas adequações precisam ser realizadas, precisam voltar para a equipe de proteção de dados, porque o plano de resposta a incidentes e a política, que são os exemplos que nós estamos dando, precisam ser atualizados. Então, não é nada estanque na LGPD e na conformidade. Da mesma forma como a organização muda, os nossos processos vão mudar, eles vão ser adequados e tudo precisa ser atualizado. E a gente precisa estabelecer esse programa, como a Lívia chamou, né? Aí a gente vai chamar ele do que quiser. Então, um programa de privacidade é que vai sustentar a conformidade, porque senão eu chego num nível de conformidade, né, com a lei e ele se perde no tempo, né, porque a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está estabelecendo e vai estabelecer durante um período de tempo regulamentações complementares que as empresas precisarão atender. Então, toda vez que tiver uma regulamentação, uma orientação, uma determinação, a gente precisa voltar nos processos, voltar no programa, voltar no plano de incidentes, voltar no atendimento ao titular e atualizar tudo isso aí. Então, a conformidade não é algo parado, não é algo que eu atinjo e não preciso mais mexer. Então, as organizações precisam cuidar da conformidade com a LGPD. E, de novo, o coração de tudo isso é o mapeamento dos processos. E ele vai precisar estar continuamente atualizado. Inclusive a Lívia fez um paralelo entre processo e o mapeamento, né? Porque o processo pode ser muito maior, mas no processo pode não ter tudo que a gente precisa, enquanto proteção de dados ou ciclo de vida do dado pessoal. Então, se a gente, no processo de adequação, entender o que precisa incluir mais uma coluna,
com mais uma informação que não tinha. Exemplo simples aqui, se o dado é papel ou digital, a LGPD trata de tudo. Então, não tem essa informação lá. A gente vai precisar incluir. Então, a gente vai precisar voltar nesse mapeamento e incluir essa informação, porque ela é relevante no meu ciclo de vida. Então, o tempo todo a gente está refletindo e analisando e acompanhando, né, André? A gente tem feito lives aqui exatamente para trazer essas práticas para que as empresas saibam do que está acontecendo no mercado e como que ela pode se adequar. Isso para que seja estabelecido um meio padrão ou mais uniforme de como se adequar à lei. Se cada um fizer de um jeito, na hora que a autoridade vier, ela vai ficar pedindo das pessoas coisas diferentes. Então, esse template que a gente disponibilizou, a gente mandou um link, a gente colocou o link no chat, ele é hoje um cadastro, e 2 vezes por semana vocês vão receber esses passos com esses templates, com essas orientações, com vídeos, com cards, com tudo que vocês podem usar. E tem todos os templates que a gente entende minimamente, não tem fórmula mágica de adequação LGPD, importante destacar, não fiz tudo e estou em conformidade. E também não botei o template para o povo preencher e ficou pronto não, viu, gente? Então, a gente precisa botar a mão na massa e fazer acontecer. A conformidade com a LGPD não é rápida, não é simples e depende de vontade de execução. Então, cultura, né, Ana? Trabalhar muito a cultura, né? Mudar muito a cabeça bem lembrado. das pessoas, né? Porque documentos normativos não mudam a cabeça, né? Muito bem lembrado. Eles cerceiam, né? Mas eles não mudam. As pessoas precisam, principalmente o dado pessoal é o dela, né? A gente está falando de dado pessoal, de pessoa física, né? Nós somos pessoas físicas, então nós precisamos atentar para os dados pessoais que são tratados na nossa empresa, da forma que as empresas com as quais nós lidamos como cliente, né, tratam os nossos dados pessoais. Né? Exato. Lívia, eu acho que... Então, só complementando, né, quando a gente fala de cultura, né, uma das principais preocupações, e isso o inventário de atividades, o Hope, ele vai conseguir demonstrar para a gente, quais são os dados que estão sendo tratados e fazer com que as pessoas que realizam as atividades de processamento, né, quem são os responsáveis pelo processamento do dado, pelo tratamento do dado na organização, reflitam se efetivamente aquelas informações que estão sendo utilizadas são de fato essenciais para o tratamento do dado. Né? A questão do essencial vai numa linha de falar assim, olha, realmente isso aqui, eu preciso dessa informação, porque eu tenho uma regulamentação que me exige a coleta dessa informação, ou eu tenho um contrato por trás dessa atividade que me exige a utilização dessas informações, ou por questões de proteção ao crédito, tutela à saúde. E também isso vai obrigar os donos dos processos a refletir, e esses outros dados aqui, eles são de fato necessários? Será que eu tenho de fato eu consigo acelerar o meu processo com essas informações? Ou simplesmente eu estou coletando porque eu sempre coletei dessa maneira e eu nunca questionei, né? Então, a LGPD ela também vai forçar as organizações e as pessoas que tocam essas atividades, que operacionalizam essas atividades, a de fato refletir se essas informações elas são essenciais. E muitas vezes eles vão perceber, olha, isso aqui de fato não é necessário. De fato, isso aqui é completamente irrelevante. Eu, na verdade, só estou colocando mais, vou chamar de lixo mesmo, porque são informações que não são utilizadas para mim são lixo. Né? Ou ficarão seguros da necessidade daqueles Exatamente. E, no final das contas, aquele lixo ele pode, eventualmente, numa situação de vazamento, potencializar o dano à organização. Então, isso, de fato, é necessário uma avaliação em cima desses dados coletados, para que de fato eles reflitam a real finalidade para qual aquela atividade é realizada. Às vezes, até dependendo do dado coletado, se você tirar o excedente, você consegue mudar a base legal dessa atividade. De uma base legal de consentimento ou de legítimo interesse, por exemplo, vai para uma base de contrato. Então, aí é muito importante o que o André falou, porque a base de consentimento e de legítimo interesse são as duas mais frágeis dentro da lei. Então, quanto mais conseguir ficar dentro das outras bases, melhor. E outro ponto que eu queria trazer também é que muitas vezes as empresas, elas falam, então eu não vou mais poder tratar esse dado, eu não vou mais poder fazer essa atividade. Não, não é isso. O que a gente precisa é ter a noção completa dessa atividade para que a gente fale, olha, dessa forma aqui, talvez não, mas se você fizer assim,
Aí você vai conseguir, você vai coletar esse dado, você vai fazer dessa forma aqui, você consegue manter a atividade da empresa, que aí pode ser uma atividade de marketing, por exemplo, você consegue manter de uma forma que ela estará adequada à LGPD. Então, desculpa. Não, eu que ia falar, eu achei que você tinha concluído. Não, você vai falar, então é muito importante que às vezes as pessoas, os colaboradores, ele até tem um pouco de medo de falar o 100% da atividade, porque ele tem medo que nós vamos falar para eles, como consultoria, olha, vocês não podem mais fazer. Tá? Então eu queria trazer esse cenário. É bem legal isso que você falou, porque a diminuição do dado, a análise adequada para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, ela traz segurança para a empresa, para quem faz e para o responsável para a área. E isso é muito importante da gente comentar com eles na hora do trabalho, inclusive no que você falou agora, Vânia, na hora que a gente estiver fazendo esse levantamento, da gente trazer para os responsáveis a importância do processo e que não há crítica no modelo atual. Porque se na hora de fazer esse levantamento a gente começa, nossa, isso não pode, nossa, LGPD, acabou o assunto, ninguém fala mais nada, a gente vira área da polícia, né, gente? Então, ninguém quer conversar, ninguém vai querer almoçar com a Ana mais. Não é esse o objetivo da proteção de dados, é de viabilizar, de proteger, de cuidar do dado e da organização. Então, é a gente contar, nessa hora, contar para eles que somos parceiros, que estamos ali para fazer essa avaliação junto com eles, para a proteção do processo, para a proteção deles, para a proteção da organização, frente às exigências da LGPD. Então, a proteção, estabelecer essa cultura de privacidade, ela vai viabilizar o tratamento do dado pessoal de forma segura e em conformidade com a lei. Esse é o ponto. Né? Não é proibição, não pode mais. É claro, né, gente, que é uma lei. Então, vai ter algum momento que vai ter um não, ele não pode mais fazer. Mas, via de regra, não faz assim, é mais adequado. Né? Então, é viabilizar e não inviabilizar. E a lei tem o objetivo de proteger cada um de nós, isso tem que ser considerado. Né? Na hora que a gente está tratando dado pessoal, o Lívia falou isso aqui, na hora que está tratando dado pessoal, tratar daquele dado pessoal com responsabilidade, da forma como a gente gostaria que fosse tratado o nosso. Eu acho que trazer essa consciência para a organização é fundamental. E sem o mapeamento adequado, correto, detalhado, nenhuma das outras ações de adequação é feita de forma adequada. Perfeito. Mais alguma pergunta no chat, Ana? Não, tem uma pessoa que traz a característica, né, do todo esse levantamento, a maturidade da organização, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente começa um processo de adequação, principalmente para quem não fez nada, a maturidade é zero. A maturidade é zero, o risco é 100, né? É tudo. Mas a gente, a partir da consciência, da necessidade, a lei está em vigor. Não tem que questionar. A partir de agora, a gente não pode ficar parado. Então, a partir da consciência, ficar na inércia é um risco. Então, é o risco de qualquer tipo de demanda relacionada ao LGPD. Ah, mas eu trato B2B, não tem risco, não. Quem falou que alguém não vai lá perguntar se você tem o dado dele, se trata ou se não trata, se você não responder, que ele não vai fazer uma denúncia. Mas eu nunca me relacionei com essa pessoa, mas ele fez uma denúncia, e agora? Você vai ter que responder. Então, a partir da consciência da legislação, da necessidade de tanta informação que a gente tem aqui, é não ficar na inércia, eu falo isso. Para quem não fez nada, conheça o nosso material, que vai ajudar, mas não vai adequar sozinho. Mão na massa é importante, conscientizar sobre o que é e propor, talvez, ir além do que a conformidade, trazendo experiência FIENG novamente. A gente teve uma demanda, obrigação de cumprir a lei, ponto, não tem outra. Mas a gente escolhe também trazer a cultura. Então, o que nós podemos fazer além disso? Na FIENG é um valor a cultura de privacidade. Né? Então, é um valor para nós. Então, está no nosso código de ética. Cuidar da privacidade está um valor descrito no nosso código de ética para todos os nossos empregados e que eles dão um aceite naquele código. Eles têm que cumprir aquilo ali. Então, ir além da conformidade legal pode ser importante, pode trazer uma competitividade, pode trazer um diferencial para cada organização. Então, quando você coloca lá no seu site que você cuida da privacidade, você traz um chamativo para aquelas pessoas e para a sociedade que está com consciência da privacidade. Né? Então, a gente tá, principalmente a partir desse monte de vazamento, dessas notícias diárias, né, de dados pessoais usados indevidamente,
a sociedade está cada vez mais consciente da necessidade desse cuidado. Então, toda vez que a gente entra num site, a gente tem que olhar o que está escrito na política de privacidade para a gente entender o que eles fazem com os nossos dados para que a gente possa fazer a nossa escolha. Esse é o ponto. Não é que toda empresa... LGPD não é sinônimo de consentimento. Consentimento é uma das bases legais, como a Vânia falou, mas transparência é um princípio. Então, a gente tem que tratar o dado com transparência. Então, quando eu for me relacionar com uma organização, eu quero saber o que ela faz com o meu dado. E como é que eu vou saber? A partir do ROPA. A partir do ROPA, né? Só tem uma política bem feita a partir do ROPA. Então, o ROPA é algo que precisamos fazer. É claro que o ROPA não está disponível para o titular. O titular é a consequência, né, desse levantamento. Mas para a organização, é ele que traz para a gente todos os insumos necessários para qualquer outra coisa relacionada ao LGPD, para qualquer atividade, ação, adequação, enfim. Muito bem, estamos chegando aqui próximo ao final da nossa live. Queria abrir agora para considerações finais de vocês. Qual que é a mensagem principal que a gente pode, no final, vocês gostariam de trazer em relação ao inventário de atividades, aos ROPAs das organizações para adequação ao LGPD? Eu acho que o mais importante aqui é sempre colocar que é um organismo vivo, como Lívia, a Ana já citaram também, porque é uma coisa que é no dia a dia. Como a Ana comentou, eu posso fazer minimamente de forma anual a revisão de 100% das atividades, mas também as pessoas, os responsáveis por aquela atividade, têm que ter a consciência de que se alterou qualquer passo, qualquer etapa, tem que acionar o DPO para que seja atualizada essa atividade de tratamento e ela sempre permaneça atual perante a realidade das empresas. Acho que, para mim, essa é a principal ali resposta. Eu penso que o que a gente precisa destacar aqui hoje é realmente a importância, né? O tanto que o ROPA é o insumo, né, para todo o processo de adequação, né, e para toda a manutenção de um programa de privacidade, de proteção de dados, né? Se a gente precisa ajustar um fluxo, é no ROPA que a gente vai, né? Se a gente precisa identificar, houve algum incidente, houve algum vazamento, né? Foi, exemplo, né? Por exemplo, foi numa escola tal, né? A gente consegue identificar quais os sistemas que são ativos naquela escola, né? Quais terceirizados, né? Empresas terceiras que atuam ali, porque tudo isso está registrado no ROPA, né? A gente consegue identificar toda a área para quem a gente compartilha, tudo está no ROPA, né? Então, sempre pensar na importância para a manutenção, né, para a sustentabilidade da proteção de dados numa organização por meio de um ROPA. Na FIENG a gente fala que todo gestor é gestor da proteção de dados, todo empregado é responsável pela proteção de dados. Porque por mais que a gente tenha pessoas designadas para cuidar disso na organização, como o DPO, que é uma exigência da lei, ou uma equipe que cuida disso na organização, o gestor precisa saber a responsabilidade dele nesse processo. Então, o ROPA é o resultado do trabalho dele. Então, o ROPA tem que ser mantido na conformidade com a lei, tem que ser mantido atualizado, tem que ser constantemente revisado para que a manutenção da conformidade com a lei aconteça. E isso é de responsabilidade do gestor da área de negócio, do gestor da área de apoio, não é apenas um papel da área de proteção de dados ou do DPO. Então, a conscientização é fundamental e a participação de todos nesse processo é fundamental para que tenha uma consciência coletiva da importância desse processo de inventário ou do ROPA em cada uma das áreas e para cada um dos gestores. E, obviamente, a consequência desse todo para a área de proteção de dados na organização. Muito legal, pessoal. Bom, só lembrando, né, que a FIENG e a ICTS disponibilizaram, né, diversos documentos para ajudá-los nessa jornada de adequação ao LGPD. Essas informações, esses documentos estão disponíveis no site, né, que foi disponibilizado aqui no link. E queria agradecer a participação de todos, agradecer a Ana, a Lívia, a Vânia, e até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau. Tchau, bom dia a todos. Bom dia.